A Amanda é uma pessoa que, na meia-idade, descobriu que pode se amar. Aos 36 anos, descobriu que pode ter consideração por si mesma, que não precisava mais ter uma mentalidade de autocobrança, buscar sempre um perfeccionismo em tudo que fazia e se penalizar tanto pelas falhas e por não alcançar os objetivos, não se comparar tanto aos outros, não precisava mais querer controlar tudo o tempo todo. Aos 36 anos, aprendeu a gostar de habitar o próprio corpo e respeitar o próprio corpo. Só aos 36 anos, o que eu considero aí metade de uma vida, tudo o que eu vivi até agora. Eu estou com 37, vou para os 38, mas é tudo o que eu vivi até agora. Só aos 36 anos eu entendi que eu realmente podia me respeitar e que eu podia fazer valer a pena essa jornada a partir das minhas próprias decisões, do meu próprio ponto de vista. Até então, tudo que eu vivi sempre foi muito baseado na expectativa do outro, em atender ao que o meu cliente queria, ao que os meus pais queriam, ao que o meu filho queria, ao padrão de beleza que a sociedade impunha, ao como deveria ser uma mãe, ao como deveria ser uma boa esposa, a como deveria ser uma fotógrafa de sucesso, a como deveria ser o cabelo bonito, a como deveria ser o corpo ideal, a como deveria ser a comunicação ideal, e aí estava eu vivendo dentro desse sistema. E na meia-idade, então, eu tive o que, numa jornada mais profunda de autoconhecimento, se apresenta como metanoia, é o nome do termo, que é esse processo que a gente tem de despertar, que é quando a gente começa a ficar tão incomodado com as situações ao nosso redor e a gente começa a se questionar, mas será que isso é para mim? Mas isso aqui não está mais fechando, eu não estou me sentindo bem diante disso, eu não estou me sentindo bem tendo que agir dessa forma. Mas a vida toda eu fui assim, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada. E é quando a gente entra numa jornada onde a gente entra num embate com o mundo, assim. A gente entra num embate de resgate de quem nós somos de verdade. E aí a gente começa a buscar o tal do autoconhecimento e esse é um caminho sem volta. Porque a gente vai descobrir que sim, que nós somos formados do ponto de vista dos outros lá na infância e que muito do que a gente carrega, ou 100% do que a gente é, vem da visão de mundo dos pais, daquelas frases que eles falavam para a gente lá atrás, que a gente insiste em repetir até aqui, do que a gente viu de experiências lá atrás que nos marcaram, e aí a gente foi formando aquela ideia, então deve ser assim, né? Então, um dia lá eu vi que eu tive um trauma e o pai fez uma coisa com a minha mãe e eu fiquei com aquela ideia de que isso aqui é a noção de amor. A noção de amor é, sei lá, violência. E aí você leva isso para a vida inteira achando que aquilo é o certo. Ou então, como aconteceu comigo, Janete sabe bem dessa história, eu tenho uma prima, não tinha? Ela é viva? Eu tenho uma prima e ela nasceu magrinha, aquele corpo bem magrinho, atendendo a expectativa de padrão de beleza dos anos 2000, né? A sequinha, a Victoria's Secret Angel, né? E eu já nasci mais baixinha, encorpada, peituda. Só que eu não era gorda. Eu só era mais esturricadinha. E tinha um pouquinho, uma barriga mais redondinha. E a vida toda, então, havia aquela comparação da família, né? Ai, que o padrão de beleza da Andressa que era bonito. Que era ela era que era bonita, porque ela acompanhava toda a estética da família da minha mãe. Que era, então, uma pele mais escura, o cabelo liso, mais índia, sabe? Cabelo liso, preto. Linda, de fato, realmente magra. E aí eu era diferente, porque eu tinha o olho mais claro, um cabelo cacheado.
E aí eu tinha aquele corpo fora do padrão que aquela família entendia como ideal, até para honrar a ancestralidade da família. E nós lá sabia disso? Não sabia, né? E aí a família dizendo que aquilo era bonito. E isso ficou instaurado no meu HD interno. E eu vou vivendo a vida inteira, me olhando no espelho, com 53 quilos e dizendo o quê, meninas? Ah, eu sou gorda. Sou gorda. Porque bonita é a minha prima, que é bem magrinha. Eu não me adequo ao padrão de beleza. Não é legal isso. Não, eu sou feia. Meu cabelo é feio. Porque o bonito é o cabelo liso dela. Porque bonita é a pele dela. Porque bonita é a altura dela. Por quê? Porque isso me foi dito durante toda a minha infância. E a gente vai levando para a vida. E aí no mundo, glória a Deus, no mundo atual que a gente vive, que é super conectado e ao mesmo tempo desconectado dessas ideias tão antiquadas, as pessoas foram me dizendo, ei, beleza real, tem lugar para todo mundo. E eu comecei a pensar, mas será mesmo que eu sou tão inadequada assim? Mas será mesmo que tá tão ruim eu ser assim? E aí começaram esses questionamentos. Eu só quis dar um exemplo para vocês, que eu sei que bate fundo aí em muitas de nós quando eu falo essa questão. Por isso eu quis me apresentar dessa forma para vocês, como alguém que na meia idade descobriu o amor próprio. E a partir disso, decidiu trabalhar com mulheres. E eu levo o empreendedorismo à frente porque sempre foi ao que eu me dediquei como carreira. Eu venho da fotografia, meus pais sempre empreenderam na área da foto, então eu venho de família de empreendedores. Sempre fui alguém que lançou novos projetos, lançou novas marcas dentro da foto, à frente de palestras. Sempre trabalhei com pessoas desde que eu comecei, sempre fui de área comercial, vendas, prospecção de clientes. Então, esse é meu expertise. Então, fui para a área do empreendedorismo, mas para quem? Mulheres. Eu quis unir mulheres, estar com mulheres, porque eu entendi que, estando nesse grupo, eu podia, sim, promover essa troca, e a gente prosperar juntas, mas principalmente ajudar a curar o feminino. E ir trazendo essas questões à tona. Por isso a importância destes encontros de autoconhecimento, onde não só eu vou trazer vivências, mas vocês também. Para que a gente possa ir despertando juntas. Porque este processo que eu abri em 2023 mudou a minha vida. Mudou a minha vida e muda diariamente. E trouxe uma leveza gigante para a minha existência. Gigante, de verdade. Porque ele vai nos libertando, gurias, de coisas que estão instauradas aqui, assim, ó, que nos botam em sofrimento, que nos botam em comparação com as outras, que nos travam, que nos põem em dor. Eu preciso vir gravar um vídeo aqui, eu sofro. Eu preciso gravar uma entrevista com a Amanda, eu não consigo, eu travo. Né, Fábio? Eu travo, né, Fábio? Aquele dia doeu, Fábio. Doeu. Teve um momento que doeu. Sim. Né? Doeu. Mas tem motivo. Tem motivo na história da Fábio para isso ter acontecido. Entende? Tem motivo na minha história para haverem vários constrangimentos para eu não conseguir fazer determinadas coisas. E a gente merece passar a nossa existência assim? A gente merece passar a nossa existência se bloqueando? Não vou pôr um biquíni, eu não vou para a praia. Não vou. Imagina! Vou ficar trancada dentro de casa. Gente, é o único corpo que eu habito. Então eu vou. Tá certo? Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em viver a vida delas. Não em ficar reparando no meu corpo. De verdade, é isso. Mas a gente fica com aquela preocupação que parece que tá todo mundo olhando pra gente, ninguém tá olhando pra gente. Vamos viver nossa vida. Vamos gravar nosso vídeo. Vamos ligar pro nosso cliente e oferecer nosso serviço. Vamos botar a roupa que a gente quer bonita, que a Maísa vai nos ensinar a nos vestir legal e vamos fazer o nosso. Entende? Porque a gente se bloqueia por várias questões lá de trás, que daí Rosângela vai nos ajudar, a Roberta vai nos ajudar, a Janete vai nos ajudar, tantas pessoas aqui vão trazer vários conhecimentos, embasamentos para a gente cavocar aí um pouquinho
E a gente vai percebendo de onde vem. E elas vão nos dar ferramentas para a gente poder ir quebrando isso. Mas a gente tem que... Ó, Rosângela, vem fazer teu bronze e colocar um biquíni. É isso aí. A gente precisa entender de onde vêm esses bloqueios, que fazem a gente estar no meio de um grupo de mulheres prósperas e se sentir menor. E não conseguir falar. Não se sentir à vontade para falar. Ou então, ter a oportunidade de pegar um microfone na mão, diante de um grupo, e travar. Começar a suar e dizer, ai, eu não consigo. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Dá aquele branco na cabeça. Sabe, as oportunidades vêm. E às vezes a gente deixa de aceitar, porque a gente não se acha merecedora daquilo. A gente não acha que a gente é capaz. Mas quem disse que a gente não é capaz? Quem disse? Quem foi a desgraça que disse lá atrás pra gente, né? Porque hoje a gente não precisa aceitar, desculpa. Mas quem foi a desgraça que falou lá atrás pra gente? Às vezes foi, como aconteceu comigo, uma experiência na escola, que os coleguinhas riram da cara da gente e a gente pegou aquilo na cabeça. Ah, meu Deus, eu não vou me expor porque vão rir de mim. Acontece, gente. Situações vão formando a gente ao longo do tempo e isso vai ficando guardado. E a gente vai bloqueando. Aí a gente vai formando uma carapuça, né? Uma armadura. Uma armadura para esconder a vulnerabilidade. Eu quis trazer esse assunto à tona. A gente quer se esconder. Então eu vou montando camadas e camadas para me proteger, para que eu não sofra de novo com nada disso. Então eu sou a fortuna. Sou forte, eu dou conta de tudo. Então me vem um exemplo que eu fiquei pensando como é que eu poderia elaborar alguém para dar um exemplo. Então me vem um exemplo assim, ó. Imagina aquela palestrante que vai fazer um evento. Eu até anotei aqui para não esquecer, ó. Imagina aquela palestrante, imagina um evento assim, ó, num hotel bem babado, tá? Babado, uau! Imagina cada uma em um hotel assim chiquérrimo, tá? Acho que todo mundo já viu isso na internet. Aí vem aquela palestrante de salto, toda armada no look caro. Aí ela tem paetê assim no blazer, aí ela tem um brincão, ela tem um cabelo assim maravilhoso no coque, um batonzão vermelho, ela tá toda na make, ela tem a unha preparada. Aí ela tem um telão gigante, aí ela tá entrando, aí tem música alta tocando, aí tem muito fotógrafo e filmador, e aí ela entra, e aí estoura papel picado, e vai, brilho, uau! E aí ela começa a falar lá em cima, aí tudo é perfeito na vida dela. Ela tem carrão, ela lê devocional todo dia, ela acorda todo dia às 5 da manhã, os filhos dela são perfeitos, vão para a escola cara, o marido dela também é maravilhoso, também é super rico, e ela tá grávida de novo, e ela não, e a gravidez dela tá perfeita, e ela fala, e quando ela fala, ela impõe as coisas meio que no meio que no grito, e aquilo sai assim, com muita frase de efeito, e aquela palestra é uau! E aí tu sai de lá assim, tipo, foi um show, né? De alto impacto, assim. Essa é a maior forma da gente esconder a nossa vulnerabilidade. Porque por trás de toda essa proteção, vocês conseguem entender quantas camadas aconteceram aqui nessa minha ideia? Estou falando dessa pessoa específica, tá? Essa da minha imaginação, não estou falando de ninguém específico, estou falando dessa que eu criei aqui, tá? Essa pessoa que eu criei, ela está fazendo isso para esconder a vulnerabilidade dela. Porque por trás de alguém que é tão alto rendimento, existe sim uma pessoa que precisa de ajuda, que também não dorme bem, que também sofre, que também tem problema com os filhos na escola, que também, às vezes, vai mal no casamento, que também tem dias bons e dias ruins, mas ela cria todo esse ambiente
para esconder a vulnerabilidade dela. Esse foi um exemplo, tá? Que eu tentei criar aqui para a gente tentar imaginar um exemplo extremo de alguém que usaria camadas para esconder uma vulnerabilidade, tá? Amanda, o que é vulnerabilidade? É uma disposição que a gente tem para se expor emocionalmente, a correr riscos, ser autêntico e não ter controle do que vai acontecer. Como assim? Por exemplo, entrar nessa comunidade é se expor à vulnerabilidade. Por quê? A partir do momento que cada uma de vocês ingressou aqui, cada uma de vocês começou a me contar as expectativas que tem. E aí começou a se abrir. Amanda, eu tô muito feliz com o que vai acontecer. E aí você começa a expor sentimento para mim. Você começa a se pôr numa zona vulnerável. Você começou a se abrir. Você tá muito feliz. Você começou a compartilhar alguma coisa comigo e você não sabe o que vai vir de volta. Talvez eu possa dizer, ah, legal, e não retribuir. Você se abre para mim e diz assim, Amanda, eu tenho tal questão, eu estou entrando porque eu tenho uma dificuldade de interagir com o público, eu tenho uma dificuldade de encarar uma câmera, eu tenho uma dificuldade de ser fotografada, eu não me enxergo tão bonita, ou eu não me enxergo essa pessoa tão grande quanto dizem que eu sou, eu tenho essa dificuldade, vocês estão se vulnerabilizando, vocês estão abrindo para mim dificuldades, vocês estão se colocando, vocês estão se expondo emocionalmente para mim aqui. Vocês estão correndo um risco ao se expor. De eu aceitar ou não, vocês estão expondo a vulnerabilidade, os sentimentos de vocês para mim, ao entrar na comunidade, e vocês não sabem que resultado isso vai dar. Então é um grande processo de vulnerabilidade, tudo que a gente vai viver esse ano. É um grande processo. E eu sou muito grata por isso. Porque cada uma que ingressou aqui já saiu me dizendo as suas expectativas e as suas dificuldades. Cada uma. Cada uma me contou. Por isso é tão importante esses encontros aqui. Porque eles trabalham as nossas dificuldades. Esses encontros aqui acolhem as nossas dificuldades. É neles onde a gente vai olhar diretamente para a dificuldade que foi exposta e a gente vai falar sobre ela. A gente não vai... Talvez aqui a pessoa abra para o grupo a sua dificuldade, ou a gente vai citar ela, assim, de uma forma genérica, mas a pessoa vai poder olhar para a sua dificuldade. Porque eu sei que tem muitas pessoas que nunca passaram por um processo de terapia com um psicólogo, por exemplo, nunca foram passar por um processo de escuta. Então é muito importante que a gente possa abrir isso aqui, e a pessoa possa enxergar como terceira pessoa a sua dificuldade sendo exposta aqui. E aí ela consiga, opa, estão falando sobre algo aqui que me toca. E a gente possa ir vendo, normalizando essa dificuldade e vendo como trabalhar ela. Trazendo ferramentas para trabalhar essa dificuldade. Por isso que eu falei sobre vulnerabilidade hoje. Faz sentido isso que eu falei? É? Muito bem. Eu gostaria que mais câmeras estivessem abertas, se fosse possível. Porque esses encontros, como eles mexem com assuntos mais densos, acaba sendo bem importante que a gente possa estar mais conectado, olho no olho, sabe? Édera levantou a mão. Édera, pode abrir teu microfone e falar. Desculpa. Desculpa. Tu levanta a mão, isso aí que tu fez. Levanta a mão, aí abre, eu aviso, tu abre o microfone e fala, pode falar. Amanda, foi um erro, eu cliquei sem querer ali na mãozinha, desculpa te atrapalhar. Ah, imagina, tá, Ju se levantou, pode falar. Pronto. Eu acho de extrema importância os encontros, e assim, ouvir a fala da Amanda remete muitas coisas assim que nós carregamos, né? Tem uns carros, minha rua passa ônibus, tá, gente? Então, dá com barulho. Eu lembro quando a gente se encontrou num evento e a Amanda dizia assim, a minha mãe queria que eu fosse você.
A minha mãe queria que eu fosse você, desse jeito. Desse jeito. E assim, enquanto eu, por exemplo, eu tive para chegar onde hoje eu estou com a questão de autoestima, tudo, nossa, eu passei por muita coisa também, porque não aceitava o meu corpo, que era muito magro, enfim. Quando veio o meu diagnóstico de lúpus, todas as transformações que eu passei com os corticoides e tudo que passo, foi outro desafio. Então, assim, foi preciso uma rede muito boa, assim, para que pudesse. E muitas vezes as mulheres não têm uma rede de apoio. E a gente precisa, principalmente quando a gente vê que todas nós temos uma dor e que a gente precisa trabalhar essa dor primeiro para si e depois para o outro. Porque, por exemplo, se eu falo de autoestima para as minhas, se eu não estou com ela assim, como é que eu mesmo acredito no meu trabalho? E muitas vezes a gente começa a duvidar disso. Muitas vezes a gente vê ali, por exemplo, a palestrante que ela idealizou ali, você olha também e diz, mas meu Deus, será que para eu palestrar eu vou ter que fazer todo esse Paranauê aí? Eu não tenho nem como fazer isso. E a gente vai se ajudando e vai conhecendo mulheres. Tem pessoas aqui que eu conheci em eventos ou que conheci, palestrei, por exemplo, a Bianca, já palestramos juntas e a gente viu como isso pode casar. E vem coisa boa por aí, pessoal. Caiu tudo aqui, me emocionei. Então, assim, é importante ouvir essas histórias, falar sobre isso, e que a gente possa, assim, estar nessa união, se fortalecendo cada vez mais, né, sobre isso. Maísa? Levantou a mão? Sim, é que é muito profundo o que tu colocou, cada palavra que tu trouxe aqui. E sobre vulnerabilidade é muito difícil se colocar vulnerável por traumas, pela forma com que a gente se enxerga, por acreditar muitas vezes em crenças que nos limitam e que fazem a gente se sentir incapaz. E tu, em um dos momentos, né, de áudios e de trocas, tu colocou sobre a questão de se permitir estar no desconforto, porque é no desconforto que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente evolui, e muitas vezes a gente não se permite errar, porque o que o outro vai pensar, né? Muitas vezes a gente trava a vida, paralisa a nossa vida, pensando no que o outro vai dizer, no que vai, e às vezes não é só o outro, é a nossa mente. É a nossa mente, né? Eu acho que o maior desafio interno é lidar com os nossos pensamentos. O outro está na nossa mente. Porque não é nem o outro que vai pensar, é a gente que está pensando o que o outro vai pensar. Sobre o que a gente vai fazer ou não. E tudo na vida é questão de escolhas, né? Por mais que algumas escolhas sejam difíceis ou desafiadoras, se colocar nesse processo, eu convido vocês a se experimentar e a viver esse processo junto com a Amanda, porque eu vejo muita verdade, profundidade, acolhimento e principalmente respeito. Eu sei que aqui é um momento que ela está abrindo para a gente se conhecer, se processar, conhecer os outros, mas que não vai ter julgamento, aqui não cabe julgamento. Então, não tenho medo de abrir as câmeras, expor o sentimento de vocês, porque ninguém aqui vai julgar uma outra. E esse espaço, esse momento que tu criou, não só o de agora, né, mas do movimento do Elas Prosperam, eu senti isso no primeiro momento que eu pisei e que eu me coloquei sozinha num ambiente desconhecido, que me coloquei vulnerável e que estava totalmente desconfortável e me sentindo deslocada, e você me fez me sentir em casa. Então, hoje eu convido vocês também a se permitirem e sem medo de serem julgadas e criticadas, tá? E eu tô falando isso com voz e com propriedade, porque esse é um dos meus maiores medos, assim, de exposição. Por mais que eu seja falante, sou uma pessoa extrovertida e muito comunicativa, me expor quem eu era, porque eu não me conhecia, comecei nesse processo, era muito difícil. Então, estou colocando como voz de quem está passando por isso, quem sabe que é difícil de se colocar e de falar e de expor quem é. Então,
se permitam viver esse processo, cada processo. E não tenham medo de fazer acontecer na vida de vocês. Antes de dar a voz para a Beta e para a Naya, eu considero muito importante este espaço. Eu chamei de autodesenvolvimento, porque a palavra autoconhecimento costuma assustar. Então, tem pessoas que fogem desse termo, tá? Mas é óbvio que a gente vai acabar trabalhando, sim, o olhar para dentro aqui, nestes encontros. É um olhar para dentro antes de mais nada. Nós temos pessoas fantásticas aqui, que já estão nessa jornada. E a cada compartilhar de vocês, é uma aula, uma fala de 1 minutinho de cada uma de vocês, já é algo assim que expande, que traz um conforto para o meu coração gigantesco. E é aqui que está a troca. O ouro maior está aqui, da gente poder estar falando. As pessoas têm necessidade de falar. Nós nascemos para existir em comunidade. Seres humanos precisam de contato. Por mais que hoje a gente esteja aqui online, nós já estamos interagindo. Imagina dia 17. O que vai acontecer dia 17? Nós vamos sair daqui 2 horas da manhã, né? Do encontro. Eu já estou vendo tudo. Então, muito obrigada por confiarem, por estarem aqui falando sobre um assunto desse, gente. Que é vulnerabilidade. Vamos lá. Beta, pode falar. Bom, gente, uma coisa que eu percebi agora, Amanda, no nosso ponto da história, você sempre foi comparada com a mais magra, e eu sempre fui comparada com as mais cheinhas, dizendo que eu era inadequada. E eu tô do outro lado, e olha o quão rico é isso, e vou te contar também, não é fácil para mim ganhar peso, ganhar corpo, eu sou mignon, né, que nem eles falam, eu sou magra e passei por uma cirurgia agora, então tô mais seca ainda. E eu também levei muito tempo para me aceitar como eu sou, porque eu sempre ouvia da minha avó, porque a tua prima lá, de Cristina Souza, lá tem um corpão, e claro, né, vocês, né, são grandes, e eu disse, vó, eu não consigo. E eu sempre cresci nessa de, eu não sou capaz de ser isso, eu não consigo ter esse corpo. Até que eu me isolei e eu disse, não, tá tudo errado. E comecei a estudar e a ler. E agora que eu entrei em contato com a Febracis, teve uma frase muito forte, né? Que foi que mudou a minha vida. Nós temos sempre que lembrar que nós somos vítimas de vítimas. A minha mãe também passou por isso, a minha avó também sofreu esse tipo de coisa. Liberar esse perdão para com elas e amar quem nós somos é o ponto crucial, né? Porque cada um tem o seu diamante interno e apenas está um carvão lá, com tantas camadas de você deveria ser isso, você deveria ser aquilo. Sempre fui professora também, era nosso sonho do meu pai. Meu pai faleceu, eu perdi minha identidade, sabe? Então, aqui, o estar vulnerável, o se abrir com o outro, nos torna muito mais humanos e acaba nos aproximando. E às vezes tem pessoas que não acreditam nesse ponto, né? Mas eu adoro ler, estudar. E aí, e quanta coisa cada uma de nós sabe, sente, passou. Umas não têm coragem ainda de falar, mas logo vão compartilhar sua história, porque em cada ponto, todas nós aqui, não é por acaso que nós estamos todas juntas hoje aqui, que eu consegui sentar aqui, que meu marido saiu, estou com as gurias resolveram fazer um negócio lá na sala, eu disse, e agora, e agora? Todo mundo aqui tem pontos em comum. Além do networking, existem curas para acontecer aqui com as nossas histórias compartilhadas. E como é lindo isso, Amanda. Parabéns por ter começado esse movimento. E eu me emociono, eu sou uma emoção em pessoa. O quanto o Pai é maravilhoso, o quanto Ele quer o melhor para todas nós. E cada história aqui vai promover curas dentro de cada uma de nós. E como vocês disseram, né? 2025 eu não tenho nem ideia onde a gente vai chegar. Mas tenho plena certeza que nada é por acaso. Só isso. Juntas, Beta, juntas. Obrigada. Todas juntas.
Tava eu, tu e a Naya sentadas juntas, né, no evento em dezembro. Olha que loucura. Né? E é os pontos que vão se conectando. E olha como as nossas histórias são muito parecidas, por mais que não é. Sim, é. É sempre o ponto de comparação, de você não é suficiente. Você tem que sempre buscar ser quem você não é. Para quê? Né? Eu cheguei ao ponto de, no ano passado, pensar em desistir da vida. Pensa isso. E eu não tinha noção de que era isso que eu estava fazendo comigo. Eu me entupia de trabalho, não dormia, o que eu estava fazendo? Matando meu corpo. E quantas de nós nos boicotamos nesse sentido, acabando com a nossa saúde mental e física, procurando um fim, quando nós somos diamantes dentro de carvões? Né? Era essa a contribuição, guris. Obrigada, Beta. Imagina. Naya, fala, eu vou anotar essa frase da Beta. A gente busca ser quem a gente não é. Eu amei essa frase. Uhum. Naya. Pegando um pouquinho a fala da Luísa, a tua, Amanda, e da Beta, eu também venho num momento de transformação. Eu sempre fui, eu não sou de Caxias, vim para cá com meu esposo e acabei sendo nós, só a família. Então, convivíamos com poucas pessoas e aí eu sempre dei conta de tudo. Sempre tudo que fazia, todos os papéis que eu podia fazer para dar conta. E aí, chegou no meio do ano passado, eu comecei a me redescobrir, pensar quem eu era, onde eu estava, os filhos crescidos, saindo de casa, aquela coisa toda, tomando a vida deles, e aí, quem sou eu? O que eu vou fazer agora? Qual a minha utilidade? Foi quando, no encontro, eu resolvi ir, já tinha ido comprado ingresso para vários encontros de mulheres e nunca eu ia. Chegava na hora, eu desistia. Não, eu não conheço ninguém. O que eu vou fazer lá? Com quem que eu vou falar? Vou me sentir deslocada. Muitas vezes chegava na frente e voltava. E aí teve um evento que a Amanda foi a diferença. Então, assim, eu só tenho que agradecer por estar nesse grupo seguro. E desde então, foi junho lá, né? Foi junho ou foi julho, Amanda? Que a gente se encontrou? É. Eu lembro que era frio. Será que foi junho? Eu acho, julho, eu acho, né? Então, assim, ó, aquele acolhimento da Amanda era que eu estava precisando para mostrar que eu podia chegar aonde eu queria, como eu queria, que eu tinha força para isso. Então, assim, ó, foi muito forte. Então, assim, ó, eu estou aqui porque eu sei que o grupo a qual a Amanda está formando são pessoas que vão se ajudar. E eu sempre digo assim, que é uma frase que eu escuto muito e que eu replico: decisões definem destinos. Então, assim, quando a gente toma a decisão de estar num lugar seguro com pessoas iguais a nós, que buscam sair do julgamento, sair da crítica, ser elas próprias, mostrar a sua essência, a gente chega junto num lugar bem repleto de coisas boas. Obrigada, gurias. Sabe que eu te amo, né? Eu também te amo. Meu Deus, é amor, assim, é um grupo que ao longo do ano passado, gurias, seja no olhar trocado no encontro, seja, meu Deus, as coisas foram acontecendo de uma forma muito genuína e a gente foi se apaixonando umas pelas outras, não é só abrir oportunidade de networking, de uma comprar da outra, sabe? Da gente trabalhar juntas, fazer coisas juntas, a coisa aconteceu muito mais profundo, assim. É uma coisa de realmente tu se apaixonar e tu torcer pela pessoa, sabe? De tu compartilhar o dia a dia da pessoa, da gente estar se cheirando lá no Instagram, vendo o que uma tá fazendo, a outra, e perguntando, é uma coisa assim. A Dani, que levantou a mão, a gente faz yoga junta, agora ela já vai para o Muay Thai também comigo. É um grupo que se puxa assim, cara. A gente é assim. Eu participo do grupo da Dani também. Ana, eu participo do grupo da Dani lá, das dicas dela lá. Adoro os incensos que ela vende, amo, sou apaixonada, já tá terminando os meus. A próxima feira da Maesa a gente podia ir junto, né? Eu sempre vou, a gente podia ir junto num grupo. E aí a gente vai passando nos estandes, vai lá. Pode ser, legal. Aí vocês passam lá no estande da Fogo Sagrado, que a Lilian Bittencourt vai estar lá sempre fazendo os benzimentos gratuitos. Olha ali.
Olha ali, fala, Dani, dá tua contribuição para mim poder continuar aqui. Sim, então, queria dizer que realmente, sim, as histórias se conectam e como né, se conectam e partem todas do não ser quem a gente realmente é. Então, eu fui formada, sou formada e pós-graduada em engenharia. Então, eu fui estudando anos, empurrando, né, com a barriga, né, aquela pressão de tem que ser alguém na vida, de não sei o quê, mas o meu coração sempre foi do lado da arte, da música, da dança, e eu fui seguindo, então, aquela pressão de tem que ser alguém, tem que trabalhar nisso, tem que trabalhar naquilo, e fui, né, fazendo uma faculdade que realmente eu tive que ter muita coragem, né, para largar tudo isso, né? Então, muita gente deve estar pensando, principalmente da família, dos pais, o que essa louca está fazendo? Largando a profissão de engenheira para ir viver do quê? Da arte. E aí eu compartilho com vocês, eu estou lendo um livro, que não, talvez algumas já tenham lido ou visto falar, que é As 5 Feridas Emocionais. Eu quero comprar esse livro. Vocês já viram falar? Então, ele fala o seguinte, que as 5 feridas emocionais, todas elas partem após a criança conhecer a alegria de ser quem ela é. E aí, o que acontece? Ela conhece a dor de não poder ser e agir como ela é. E aí, ela começa a criar as máscaras. Porque ela começa a ser podada, não fala assim, não senta assim, não grita, não faz isso, não mexe ali, e ela começa a ser podada. E todas as outras feridas vêm desse não poder ser quem a gente realmente é. Então, tipo, eu lembrei na hora, quando vocês começaram a falar ali das histórias de vocês, eu comecei a lembrar desse livro que eu tô lendo. Então, ele fala que todas as nossas feridas partem do não poder ser quem a gente é de verdade, e a gente começa a criar máscaras. Criar personalidades que não é quem a gente realmente é em essência. E as 5 feridas que ele traz é rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Muito interessante, quem tiver, então, a oportunidade. Aí ele traz, né, todas as feridas e as características, né, que a gente cria, as personalidades que a gente cria para não mostrar a vulnerabilidade. Né? Então, eu crio ali uma máscara, uma personalidade para não mostrar a minha vulnerabilidade. Então, achei legal de compartilhar, porque vai muito de encontro com as histórias que vocês falaram e com o tema do encontro de hoje, que é vulnerabilidade. Nós vamos ver sobre o que tu vai trazer para nós de contribuição em um desses encontros, Dani, mas já achei interessante se tu pudesse trazer sobre as feridas, porque esse é um assunto que eu acho fantástico, e tu traz para nós, então, essa consciência de que a criança começa a descobrir o mundo, a explorar o mundo, e logo pequena, ela já começa a ter os bloqueios, ó, você não pode ser quem você tem que se comportar desta forma, é errado você ser como você é errado você ser autêntica, Dani. Tá errado sentar de perna aberta, Dani, como você gosta. A menina tem que sentar de perna fechada. Sim. Tá errado, né? E olha só que loucura. Nesse livro, ele traz as características do corpo físico. Quem tem a ferida abandono, desenvolve um tipo físico. Quem tem a ferida rejeição, desenvolve outro tipo. Então, aqui ele fala dos tipos do corpo físico também, que tem essas 5 feridas. E a gente vai ter uma que é a predominante, né? Talvez a gente tenha um pouquinho de cada, mas tem uma que é predominante. E aí ele mostra como desenvolve o nosso corpo físico, né? Que nem a moça ali comentou que tem o corpo mais miúdo, né? Tem dificuldade para ganhar peso. Outra tem o contrário, né? Então ele traz também essa relação. Eu achei muito interessante. Nem me fala que depois que eu vi um podcast sobre esse livro, eu me vi descrita de cabo a rabo na rejeição, gurias. De cabo a rabo. E aí, quem conhece um pouco mais a fundo a minha história, infelizmente, quem conhece a minha história familiar, a descrição exata da rejeição, eu digo misericórdia, mas olha, esse livro é tipo,
Então tem tanta coisa, gurias, para a gente explorar ao longo desse ano, que vai ser revelador, sabe? E é aí que a gente vai se libertando para que a gente possa, de fato, aproveitar as oportunidades que vão se abrir dentro da comunidade. Porque de nada adianta, como eu falei, eu vir aqui e eu já dou espaço aqui, gurias, para quem ergueu a mão, tá? Eu vi que a Nayara tá aqui, maravilhosa, já te chamo, tá, Nay? Ó, Beta, o nome do livro é As 5 Feridas Emocionais. Beta, na hora que ela falou, eu pensei no teu trabalho. Na hora que a Dani falou, eu pensei no teu trabalho, Beta. Tem tudo a ver. De nada adianta a gente chegar com a oportunidade e falar assim, vamos pegar alguém aqui, não sei, Maísa. Maísa, vem. Maísa, vem. Tó, tá aqui. Tá aqui o microfone Nelsoro. Tá aqui, ó, Tó. Imersão de desenvolvimento feminino. Tem 150 mulheres. Maravilhosa, vamos causar. Um dia inteiro de palestras, vai ser lindo, maravilhoso. Vamos fazer um babado. Que é isso que eu estou pensando para esse ano, mulherada. A gente vai... Você sabe como é que eu sou. Nós vamos causar em Caxias do Sul. Aí, dou na mão dela, vai! Sabe? E aí? E aí tem tantas questões por trás de cada uma que nos travam, nos bloqueiam, e ela vai falar assim, não vou, eu não mereço, não vou, eu... Aí começa a vir todos aqueles bloqueios que a gente falou até agora, né? Não vou, fui rejeitada na infância. Não vou, sempre me disseram que eu falo mal. Não vou, falam que a minha voz é feia, né? Vai me ocorrendo agora. Não vou, eu tô com a minha aparência física muito feia, vou ficar olhando pro meu umbigo que é saltado para fora. Sabe aquelas coisas que a gente tem? Não vão olhar que o meu nariz é torto. Não, eu não vou porque... Não vou porque eu não mereço. Então a gente vai trabalhando isso juntas, isso é o mais lindo. Ao longo do ano, para desbloquear e deixar todo mundo... Tu sabe, Amanda, que no primeiro encontro, quando eu te conheci, eu travei e a minha voz não saía. Ela estava saindo muito baixa nas minhas apresentações. Né? Até a Nay disse assim para mim, mas por que tu tá falando tão baixo? Mas fala para fora. Mostra quem tu é para fora. E eu dizia, mas não tô conseguindo. Tô travada, né, Nay? E como foi bom esse processo dela chegar e me enxergar e dizer assim... Para mim, travou aqui o áudio da Maísa. Para mim também, então não é minha internet. Tá, eu acho que aqui é a minha conexão. Mas o que eu quis dizer é assim, que o primeiro encontro, quando eu te conheci, né, no Elas Prosperam, eu não tava, por mais que eu tenha eu não tenho dificuldade de fala, mas a minha fala estava muito baixa. Não estava saindo a minha voz. Na hora que me apresentava, a minha voz era muito baixa, eu não estava tendo noção disso. E a Nay chegou e disse assim, por que tu tá falando baixo? Põe para fora essa voz. O que está acontecendo? Se expõe, vamos, faz. E daí eu entendi que eu realmente estava acontecendo aquilo. Então, às vezes, a gente não tem nem consciência do que está acontecendo e não é nem por... É o corpo que está expressando, sei lá. É nesse sentido que eu quis dizer que realmente faz muito sentido o que tu falou. Que tem que ter um preparo também e, às vezes, a consciência. Se colocar na consciência. Eita, né? Eita, hashtag eita. Temos mais mãos erguidas aqui, né? Janete tinha erguido a mão primeiro. Beta, tu tá sem a câmera, tu quer falar? Tu tinha erguido a mão antes da Janete. Não, acho que eu apertei sem querer, desculpa, mas aproveitando, já que eu fui sem querer, quanta gente rica aqui em conhecimento e quantas curas a gente vai promover nessa... Ai, eu tô emocionada aqui. Tava preparando o café das meninas ali, ouvindo, gente, olha o quão profundo a gente vai nessa cura, nessa comunidade, né?
E a gente pensa, é área de atuação parecida, né? Né, a Amanda me inspira em algo que eu não consigo fazer. Cara, é isso. As mulheres no topo, elas se ajudam, elas se abraçam, porque cada um tem o seu espaço, cada um tem as pessoas que vão se conectar com você. Porque uma coisa que eu aprendi nas sessões de coaching, né? As tuas dores vão sentar na tua frente a todo momento. E como é que você vai estar preparado para ajudar aquela pessoa a sair do lugar que tu saiu, né? É só passando pelo processo que vai te deixar mais forte, e sim, com ferramentas, com livros. Depois, Nayara, tu escreve o livro aqui, por favor, que tu comentou agora. Eu adoro livro, gente. Adorei a Éder ali que deu a ideia do Clube do Livro. Eu devoro livros, acho muito legal, e o quanto a gente aprende com a experiência do outro muito mais, o quanto isso nos toca, né? E faz mexer aquele ponto. Só que aqui a gente está falando de feridas conscientes já, que já tivemos a coragem de acessar. E todas aquelas que ainda não foram mexidas, né? Então tem muita coisa para crescer aqui. Eu fui apertar a câmera ali, para escrever e saiu a mãozinha. Se sair a Obrigada. mãozinha, acho que foi, mas eu te aviso, eu quero. Jéssica, fala. Ai, eu já ia dizer, vou esquecer o que eu ia falar. Só para abrir um parêntese aqui e dizer que eu estou me sentindo num ambiente totalmente seguro de estar, porque eu já estive em ambientes muito desconfortáveis, e aqui eu estou me sentindo muito feliz, e eu estou vivendo um momento em que, impressionante como a gente vibra aquilo que a gente quer, né? Os pontos que eu queria melhorar e aprimorar e crescer e desenvolver em mim, eu estou ouvindo relatos aqui de todas e estou conseguindo me entender também, né? E agora a Nayara falando ali, primeiro a Dani falou do livro, eu não conhecia esse título, tá? E no momento eu tô lendo o livro Organize-se. Por quê? Fazendo terapia, a minha terapeuta diz que eu gosto de viver num mundo perfeito. E essa perfeição me impede de fazer muitas coisas no meu trabalho. Tanto é que se vocês forem lá no meu Instagram, é poucos vídeos eu falando com as pessoas, eu mostrando tudo aquilo que eu poderia mostrar. Mas quando eu gravo um vídeo e eu olho para mim e digo, mas não tá legal, tá horrível, tá isso. Meu Deus, uma fala, eu assassinei o português. Aí eu não posto, e aí eu sempre buscando a perfeição, eu não faço. Então, eu vivo sempre ali no quero desabrochar, mas me escondo. Por quê? Porque eu fui criada num ambiente por pais de criação, então esses pais colocaram muitas coisas, muitas informações, muitos traumas, eu não podia ser, de forma alguma, eu não podia me expressar. Então hoje eu sou uma pessoa que antes de falar qualquer coisa, eu penso 5 horas antes de falar, por medo de que eu fale um oi e soe de forma negativa para o outro. Então, eu sou uma pessoa muito travada, sabe? E eu pensei, não, mas eu preciso participar dessa comunidade e nas oportunidades que der de erguer a mão e falar, eu preciso falar para vencer esse medo, essa coisa de que sempre eu me olho e não tá perfeito. Não tá perfeito, não tá perfeito, por conta de muita crítica, de muito abuso emocional. E Nayara falando ali, já desperta, assim, ó, um interesse de conversar pessoalmente com ela e falar um pouquinho de como foi a minha infância, de como eu fui construída, né? E como isso está refletindo hoje na minha vida, mas eu tô assim, ó, eu quero tirar, eu quero me libertar, eu quero crescer e vencer todas essas coisas que não foram nada legais, para que eu possa trazer aquilo que realmente eu devo entregar para o mundo, que foi o que a Nay falou. Então, assim, muito agradecida, gurias, pelo compartilhar de vocês. Sempre que eu puder, estarei aqui. Meninas, a gente já está se encaminhando para o fim do tempo do nosso encontro de hoje. Então, eu preciso ir encerrando, tá? É muito legal todo esse compartilhar de cada uma. Eu acho que é justamente esse o intuito. Mas dia 17 temos o nosso encontro presencial
para a gente poder fazer essas conexões ao vivo, poder dar os abraços, poder conversar e seguir essa conversa mais de perto. Então, estão todas convidadas, né? Dia 17 de fevereiro, das 7 às 9h30 da noite, é o que a gente está aí imaginando, mas claro que a gente pode estender aí um pouco mais. E, Jéssica, cada pessoa tem uma forma única de enxergar a vida, né? A partir do que viveu. Tu tá contando pra gente que tu teve toda uma experiência, foi criada por pessoas que foram te impondo determinadas coisas, que hoje você tenta ser perfeita para que os outros não te julguem. Eu vou te colocar uma questão que fica fácil de enxergar, porque minha terapeuta trouxe isso. Imagina eu acho que tu estava nessa live, mas imagina um grupo sentado em roda, e aí a Jéssica está no meio da roda. Nós estamos todas sentadas. Tem como se você está aqui virada de frente para mim, tem como eu te enxergar da mesma forma que a Naya, que está te vendo de costas? Tem como eu e Naya te enxergar da mesma forma que a Maísa, que está te vendo de lado? Ou que a Édera, que está do outro lado? Ou que a Beta, que está te vendo em diagonal? Porque cada ser humano tem uma forma diferente de te enxergar. Então, a opinião do outro a teu respeito diz respeito única e exclusivamente ao outro. Porque esse outro também passou por um processo na vida dele. Então, esse outro, às vezes, foi criado por uma família abusiva, tem a ferida da rejeição, tem a ferida do abandono. Aí, para ele, como eu contei lá na Celebrice, para mim, antigamente, ver a Jéssica era uma afronta. Ou a mulher bonita da porra, loira, batalhadora, vendedora pra caramba, chega aqui, o perfume dela vende para todo mundo. Eu tinha medo de ti. Essa era eu. Daqui a pouco, você ia chegar pra Beta, que é outra mulher da porra, mulherão da porra que nem tu, e a Beta já ia te amar. Beta ia te olhar e já ia conectar contigo na hora, e vocês já iam sair juntas de mão dada, você entendeu? Aí, daqui a pouco, Maísa ia te ver, e Maísa já ia dizer, sei, mas não, mais ou menos, sei lá, não tenho muita opinião. Daí, daqui a pouco, Édera ia te olhar e ia dizer, nossa, maravilhosa, cada uma vai te ver de um jeito. Você vai falar uma frase para nós, para 50 pessoas. As 50 pessoas vão ter uma ideia diferente sobre a tua frase, Jéssica. E isso é libertador. Porque a opinião do outro a teu respeito é única e exclusivamente dela. E aí, Jéssica, é responsabilidade dela, entende? Você vai fazer o que tu puder fazer. Você vai falar, mas você não controla a opinião do outro, sabe? Sim, só uma colocação. No momento que tu começou a falar sobre minha fala, as minhas mãos suam, minha barriga fica com frio na barriga, com medo que eu falei alguma coisa aqui errado e tal, e não sei o quê. Isso tá acontecendo agora. Não, beleza. Aí você falou alguma coisa errada, né? Errada para quem? A Maísa falou. O outro tá dentro da tua cabeça. Esse outro que você tá tentando não magoar ou não fazer nada de errado, tá dentro da tua cabeça. E provavelmente esse outro, Jéssica, são os teus criadores que estão aqui dentro. Sim, o meu pé tá suando aqui, gurias. Vocês não fazem... Eu descobri, gurias, que eu tava sempre tentando agradar. Ai, meu Deus, mas todo mundo vai falar. Sabe de onde é que vem essa coragem, gurias, de fazer todas essas coisas que a Nayara falou? Ela veio quando eu descobri quem era o outro, que eu tinha tanto medo de ser julgada. Desagradar também. Mas o outro vai falar, mas tá todo mundo me olhando. Eu falava pro meu marido, mas tá todo mundo me olhando, mas todo mundo vai falar. E eu descobri que o outro é a minha mãe. Eu descobri que é dela o meu medo. É só dela. Eu também, dos meus pais, com certeza. Entendeu? A minha mãe querida não tá nem aqui, ela tá lá mais preocupada. Porque quando a gente entende todo mundo, e o todo mundo é quem? E quem que é que vai julgar? Quem é que tá falando? Daí a gente tem... Tá aqui, ó, tá? A construção toda tá aqui. Travou? Tá aqui, nada vai ser maravilhosa, porque a gente vai descobrindo isso ao longo do ano, gurias. E a gente vai quebrando coisas. Ah, mas tem recurso, gurias. Tem muito recurso, tem muita sabedoria para vir à tona.
que vai vir, ó lá, ó, os outros são a nossa mãe, pensem nisso, aí que tá. Entende? A visão que mais nos define e mais nos constrói na nossa existência é a visão materna, é a nossa mãe. Quem nos criou é a cuidadora que teve o papel de mãe, certo? Essa pessoa é a visão que mais impacta, principalmente para a mulher. Se essa mãe, como no meu caso, foi alguém que rejeitou muito, foi alguém que me colocou muito numa zona de você não merece, você é gorda, por exemplo, né? Você é feia, você é incapaz. Você tem dois caminhos, você acredita ou você afronta. No meu caso, eu afrontei. Eu falei, não, vou para cima, vou para a guerra. Por isso que eu sou essa, como a Beta disse, para mim um dia, uma executora. A Beta disse no meu perfil lá, que eu tenho um perfil aí que uma hora ela vai falar. Eu sou uma pessoa fazedora, que eu sou, não sei o que lá que ela disse que eu sou. Porque eu tenho muito isso de afrontar a minha mãe. E isso para mim é maravilhoso, porque eu quero sempre provar para ela, que coitada, ela nem tá sabendo que ela tá lá fazendo as coisas dela, mas eu tô sempre provando para minha mãe que tá aqui dentro, que eu posso fazer as coisas. Então acaba sendo um motor legal para eu conseguir fazer as coisas. Qual que é o meu perfil, Beta? Qual que é o meu perfil? É DI, dominante e fluente, mas o segundo eu tô pensando aí, mas olha só que legal, Amanda. O DI. Por essa dor que tu tá curando, tu tem as tuas atitudes, tu promove, tu arrasta pessoas, tu promove curas. Então, às vezes, até as nossas dores fazem bem para outras pessoas, né? Claro, depois da gente viver, tratar, e, né? Mas olha que lindo, tu como é? Missão dada, missão cumprida, né? Bem isso. O livro que... Desculpa, Beta, te cortei. O livro que trouxe a inspiração para a fala hoje é esse aqui, super famosinho, vocês já devem ter ouvido falar. Fácil leitura, tá? A Coragem de Ser Imperfeito. A gente acha ele por R$ 39,90 em qualquer farmácia, da Brené Brown. Ela estudou durante décadas a vulnerabilidade com muitas pessoas, fez uma pesquisa extensa sobre o assunto para trazer para a gente esse contexto e poder embasar a ideia de que é da vulnerabilidade que vem a nossa força. Porque a partir do momento que a gente se põe vulnerável e trabalha com os nossos sentimentos, a gente se torna muito mais criativo e corajoso para lidar com a nossa vida.